Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Pelo 14º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E se não bastasse esse número assustador e vergonhoso, um estudo recente da UFMG constatou que a população LGBT como um todo tem quase o triplo de chance de sofrer violência que os que se declaram heterossexuais. O que fazer para mudar essa situação? Como criar políticas públicas de apoio e proteção aos grupos minoritários? E como evitar que o preconceito esteja tão presente na nossa sociedade em pleno 2023? O Panorama está só começando. Para tratar dessas questões tão importantes e ao mesmo tempo tão delicadas, está aqui em nosso estúdio a pesquisadora Júlia Vidal, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade Federal de Minas Gerais. Júlia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Júlia, eu queria começar a nossa conversa perguntando o seguinte: em pleno 2023, depois de tantas discussões, de tantos avanços em relação a essas questões sexuais que a gente tem hoje em dia, o que justifica a homofobia ainda estar tão grande no nosso país? Bom, acho que primeiro a gente precisa compreender o que é a homofobia, né? Assim, até para a gente conseguir localizar melhor a complexidade, né, assim, desse fenômeno. Acho que em um primeiro momento a gente pode pensar a homofobia como um conjunto de ações negativas, né, aversão, ódio, medo, desprezo contra pessoas LGBT, mas me parece que essa conceituação ela não dá conta exatamente desse problema que você está pontuando, né? Ou seja, a gente tem avanços, né, a pauta da homofobia tem sido cada vez mais discutida e mesmo assim a gente tem índices altíssimos, né, de homofobia, de violência, né, contra a população LGBT. Então eu tentaria pensar a homofobia como um sistema complexo de humilhação, né, assim, que envolve atores, que envolve valores, que envolve a cultura, que envolve práticas, discursos. É um sistema complexo mesmo, assim. Então, tendo em vista a complexidade, né, assim, inerente à homofobia, que se materializa, né, assim, por meio da violência. Violência essa que, por sua vez, é legitimada em sociedade, né? Então a gente tem um arcabouço, né, assim, de uma multiplicidade de atos, atores, ações, né, assim, que tem, em última análise, a materialidade da violência, né, assim, contra a população LGBT. Então, é um problema complexo, né? Então, assim, normalmente, problemas complexos a gente precisa de esforços, né, assim, maiores para combatê-lo. Desde 2019, o STF juntou a homofobia, junto com a lei do racismo ali, coloca a homofobia como crime. Apesar disso, houve algum avanço nesse sentido? Ou seja, pessoas estão sendo punidas por cometer homofobia ou a coisa ainda está um pouco incipiente? Bom, eu diria que falta dados, né, assim, concretos para a gente poder atestar uma certa impunidade, né, vamos dizer assim, em relação à decisão do STF. É uma decisão recente, né, foi de 2019, foi uma decisão importante porque, de uma certa forma, nomeou um fenômeno, né, assim, trouxe reconhecimento e, de uma certa forma, isso produz que os sujeitos eles possam reivindicar por direitos, né, assim, pelo reconhecimento e pela nomeação de uma violência homofóbica. Em relação a isso, a gente ainda não tem muitos dados, eu acho que isso reflete também com a precariedade, né, assim, que marca quando a gente vai pensar em violência contra a população LGBT. Né, assim, a precariedade de dados, uma certa invisibilidade também dos casos, assim, então eu não consigo te afirmar, né, que essa decisão ela está sendo mais ou menos efetivada, né, assim, mas posso te dizer que foi uma decisão importante, né, assim, em diversos sentidos. O STF não somente reconheceu a mora, né, assim, do Congresso Nacional em criar uma lei que possa punir, né, assim, os crimes de natureza homofóbica e transfóbica, como também equiparou, né, assim, homofobia, racismo, e como consequência a gente consegue ganhar mais gramática, né, assim, a gente consegue mais ganhar palavras, né, enfim, que possam se transformar em reivindicação por direitos propriamente ditos, assim. Dentro do público LGBT, existe algum público mais vulnerável que os outros, por exemplo? Bom, acho que as pesquisas elas apontam que sim, né, assim, a gente pode pensar, por exemplo, nos relatórios da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. No último relatório, né, de 2023, trouxe dados alarmantes, né, sobretudo em relação à população T, em relação às pessoas trans, travestis e transexuais no geral. A gente está falando de uma população que é marcada, né, assim, por uma exclusão social que se dá em diversos níveis, né, assim, há uma exclusão na escola, dentro da sigla, né, assim, a população que menos tem apoio familiar, que mais está exposta à violência, né, violência física nas ruas,
é uma população que normalmente está alijada, né, assim, das instituições formais oficiais, né, então existe um alto índice de desemprego formal, né, e a passagem, né, assim, pelas instituições como um todo é traumática, né, a expectativa de vida é baixíssima, normalmente são vítimas de crimes, né, assim, dolosos, de homicídios propriamente ditos, com requintes de crueldade. Então, sem sombra de dúvidas, é a população mais exposta, né, a violências e vicissitudes de toda a ordem. Assim. Pois é, a gente tem dados disso. Há 14 anos o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Vamos ver os números, que eles são assustadores. Olha, a gente vai ver aqui no nosso painel. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. São 140 mortes em 2021, 131 em 2022. Agora, se a gente pegar esses últimos 14 anos que o Brasil é líder, foram 1.741 mortes no Brasil, ou seja, 37,5% do total de mortes no mundo inteiro. O segundo e o terceiro lugares, olha ali, o México e os Estados Unidos. O México tem 649 mortes, 14%, e os Estados Unidos 375, 8%. Existe algum estudo, Júlia, ou pesquisa que mostre por que o Brasil tem esse índice tão mais alto que os outros países? Acho que pensar no contexto brasileiro, né, assim, acho que implica em pensar aquilo que eu comecei dizendo, né, ou seja, como que pensar a homofobia implica em pensar um sistema, né, assim, complexo de humilhações que tem a ver com valores culturais presentes na nossa sociedade, né, assim, então arraigados não somente nos atores sociais como nas instituições, né, que são reiteradas a todo tempo, né, assim, pelas instituições mais diversas, né. Pensar no índice, né, assim, elevado de mortes, né, assim, de pessoas trans travestis é compreender que existe uma cultura do ódio, né, assim, que existe uma produção, uma reprodução, né, assim, de forma múltipla nas instituições, nos atores, em sociedade como um todo, que visa eliminar, né, assim, que visa deslegitimar. Então pode começar, por exemplo, pela negativa, né, assim, ao reconhecimento do nome social, né, assim, pela dificuldade de acesso à retificação, apesar de a gente já ter uma decisão do STF que garante, né, esse acesso, pela exclusão, né, assim, dos espaços de decisórios, né, como um todo, pela exclusão no mercado de trabalho formal. Então a gente tem um contexto, né, assim, múltiplo e complexo de vulnerabilidade, de precarização dessas experiências, sobretudo, né, assim, quando a gente pensa na sigla. E esse contexto ele acaba produzindo, né, assim, um contexto que tem tudo a ver, né, assim, com uma ação ou com uma não ação do Estado, né. Então esse contexto ele acaba produzindo um alto índice, né, assim, de mortalidade mesmo da população trans e travesti. Pois Sim. é, além disso, a gente tem outros tipos de violência sofridos pela população LGBT. Um estudo que acaba de ser divulgado pela UFMG mostra que esse público tem quase o triplo de chance de sofrer violência física que a população heterossexual. Olha só os dados. O estudo colheu dados utilizados pelo Plano Nacional de Saúde, o PNS, de quase 90 mil pessoas com mais de 18 anos. Entre os que se declararam lésbicas, gays e bissexuais, 14,7% informaram terem sofrido algum tipo de violência física no período de 12 meses anterior à pesquisa. Entre os heterossexuais, a parcela foi de 3,82%. Nos casos de violência psicológica, o índice foi de 40,03% entre os LGBTs e de 16,73% entre os heterossexuais. Já a violência sexual foi sofrida por 4,86% dos gays, lésbicas e bissexuais e por 0,68% dos heterossexuais. Eu não sei se você já tinha conhecimento dessa pesquisa, mas esses números chegam a surpreender, quer dizer, a gente, pelo que a gente está conversando aqui, justamente pela vulnerabilidade e precariedade, essa violência é maior contra o público LGBT. Mas a pesquisa mostra que é quase 3 vezes maior, seja violência física, psicológica ou sexual. Sim. São números graves, né? São números graves. Essa pesquisa, né, assim, ela tem um tom de ineditismo, né, assim, tendo em vista a fonte que foi usada, né? Então talvez a gente tenha ganhado aí mais um argumento, né, assim, em torno da necessidade de alarmar, né, assim, o que significa a violência contra a população LGBT no Brasil.
os dados, né, assim, utilizados foram os dados do PNS, né? Muita gente, quase 90 mil, quer dizer, vamos dizer assim, Sim. pessoas que entraram nesse ciclo aí né, nesse rol da pesquisa. Sim, ao mesmo tempo que essa pesquisa tem um ponto importante que tem que ser destacado, que é a exclusão das pessoas trans e travestis. Né? Não entraram nessa parte. Não entraram. Então me parece que isso é um déficit, enfim, da pesquisa. Eu imagino que isso deve ser aprimorado, né? Mas é um ponto que tem que ser ressaltado, né? Ou seja, a gente está falando de uma população que é mais exposta à violência, ao mesmo tempo que foi excluída, né? Da pesquisa. Eu não vou entrar no mérito do porquê da exclusão, mas pensando, né, assim, em dados de violência, acho que é uma pesquisa que compõe um rol que a gente tem de pesquisas no Brasil hoje sobre violência, né? A gente pode dividir essas pesquisas com base nas fontes. Essa usou o PNS, a gente tem, historicamente, pelo menos desde os anos 70, né, relatórios, sobretudo do Grupo Gay da Bahia ou da própria ANTRA, que vão usar notícias de mídia, jornais, enfim. A gente tem dados do Disque 100, esses dados do Disque 100 subsidiaram, se eu não me engano, 3 ou 4 relatórios do governo federal sobre violência homofóbica, e a gente tem também pesquisas que vão usar os REDs, né, que são os boletins de ocorrência, e inquéritos policiais que envolvam aí violência contra a população LGBT. Então, todas essas pesquisas, né, assim, compõem aí um rol de pesquisas que há pelo menos 30 anos têm sido feitas no Brasil, pelo movimento social, pela universidade, em torno da violência contra a população LGBT. Então, a gente tem um arcabouço mais do que robusto, né, assim, que consegue materializar, né, assim, comprovar que esse é um cenário real e alarmante. Né? Pois é, a questão da violência física, embora seja inadmissível, ela é um pouco mais clara, né? Você pode registrar um boletim de ocorrência, você tem uma série de formas daquilo ficar visível. Agora, a questão da violência psicológica e até, às vezes, da violência sexual são um pouco mais sutis. Como é que a gente faz para denunciar isso, para combater isso, para fazer que esse tipo de violência também possa diminuir? Eu não sei se eu chamaria de sutil, assim, na verdade eu chamaria de episódios que a gente não tem um certo costume de chamar de violência. Né? Então, assim, como existe uma legitimação, né, em sociedade, que é uma legitimação múltipla e complexa em torno do menosprezo, né, em torno do ódio proferido, né, contra pessoas LGBT, fica mais difícil da própria pessoa LGBT, por exemplo, conseguir nomear aquilo que ela está passando como uma violência. Né? Então, nesse sentido, pensar em ameaça, humilhação social, isolamento, né, assim, submissão, por exemplo, a uma série de xingamentos, né, assim, que são diários, configuram essa violência psicológica, que é mais difícil da gente conseguir nomear como violência. Né? Então, sem contar que até quando a gente pensa violência física, né, que é uma violência mais aparente, a gente percebe que há uma dificuldade do sistema de justiça criminal como um todo de conseguir dizer que aquilo é uma violência. Né? Então, muitas vezes a gente está falando de boletins de ocorrência que são feitos de forma inadequada. Né? Então, aqui em Minas Gerais, desde 2005, a gente tem uma resolução da Polícia Civil que incluiu os campos de orientação sexual e identidade de gênero nos REDs, né, nos boletins de ocorrência. A gente percebe que esses campos não são seguidos, não são preenchidos. Então, é difícil da gente saber quais são os casos em primeiro momento. Né? Então, isso é um primeiro ponto. Assim. Então, nem mesmo a violência física, né, que é uma violência mais aparente, é difícil da gente conseguir levar elas até o conhecimento, né, assim, público, e mais difícil ainda a gente conseguir nomeá-las como uma violência de cunho homofóbico ou transfóbico. Então, assim, o desafio ele é total, né, nesse sentido. Você acha que há subnotificação de casos? Com certeza, assim, ou seja, a gente tem um contexto de subnotificação, né, nesse sentido. Então, na medida em que, por exemplo, no caso de pessoas trans e travestis, né, na medida em que a gente que a gente se depara com um boletim de ocorrência que sequer o nome é respeitado, que sequer a identidade de gênero é respeitada, a gente não consegue dizer que aquilo foi uma violência, por exemplo, feita contra uma travesti ou contra uma pessoa trans. Né? Então, normalmente esses casos, né, a gente só consegue ter acesso por meio de uma pesquisa, ou seja, uma pesquisa nos históricos de ocorrência, né? Então, é uma pesquisa minuciosa, uma pesquisa que demanda, né, um esforço muito grande. Também, assim, a própria pesquisa que a ANTRA, né, tem divulgado, assim, são pesquisas difíceis porque tem a ver com a forma que os instrumentos públicos, né, de notificação são precários, né, no que toca a possibilidade de visibilizar uma experiência aí LGBT como vítima de violência. Né? Isso sem contar também todo o trâmite, né, assim, toda a forma que esses casos são tratados pelo próprio aparato penal. Né? Então, muitas vezes são casos em que há uma legitimação da violência sofrida, casos que não se respeitam, né, identidade de gênero, orientação sexual. Então, casos que acabam criando uma certa cortina, né, assim, visibilizam a existência desses casos. Assim. Falta uma rede de apoio?
do Estado, de entidades, da própria polícia, enfim, para fazer com que os casos sejam, né, denunciados e possam receber a devida investigação, a devida punição e a devida ajuda para quem está sofrendo aquilo também? Acho que são dois pontos, né? Assim, quando a gente pensa no papel da polícia, né, ou no papel do sistema de justiça criminal como um todo, né? A gente tem no Brasil hoje um sistema investigativo que é precário, né? Assim, então acho que isso é um ponto que é importante. Então, assim, as experiências LGBT se inserem dentro de um panorama maior de alta precariedade do sistema de investigação, né? Então, muitas vezes, os inquéritos policiais finalizados são aqueles inquéritos policiais oriundos de prisão em flagrante, por exemplo. O que não corresponde à forma que a gente vê de como as travestis e as pessoas trans são mortas, né? Normalmente em via pública, normalmente é um encontro de corpo. Então, isso tudo cria um quadro de dificuldade, né, assim, de notificação desses casos e, quiçá, de investigação. Sem contar toda a forma, né, assim, que muitas vezes a violência é legitimada, tendo em vista o preconceito, né? E o outro ponto é em relação ao apoio a vítimas, né? Acho que isso tem a ver com uma necessidade de você reforçar, ou seja, o Estado apoiar as medidas que já existem, né? Assim, ou seja, a gente está falando de instrumentos públicos que muitas vezes são precários, né? Seja na assistência social, educação, saúde, eles existem, mas eles são precários, falta diálogo entre eles. Então, por um lado, seria importante o Estado reforçar o apoio aos instrumentos que já existem, para o outro, pensar, né? Assim, o porquê que não está funcionando, pensar outros, né? Assim, mecanismos possíveis de serem feitos, assim, políticas públicas mesmo, para conseguir coibir isso. Pois é, para a gente fechar justamente a nossa conversa, o que você acha que seria mais urgente e mais fundamental para que o Estado fizesse em termos de políticas públicas de combate a esse tipo de violência? Seriam leis mais duras? Seriam punições mais rigorosas? Seriam uma conscientização maior da população para um respeito maior e para, vamos dizer assim, para diminuição do preconceito? O que estaria aí para a gente teria que se priorizar? Acho que é difícil de elencar, né, uma prioridade diante de tantas urgências, né? Eu penso que um primeiro passo importante seria a gente conseguir falar sobre isso, né? Assim, a gente conseguir visibilizar, ou seja, isso tem a ver com o ajuste, né? Assim, em termos dos casos que a gente está conseguindo nomear como casos de violência homofóbica e transfóbica. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de ter dados sobre isso. Então, um aprimoramento geral, né, assim, dos sistemas de informação seria um ponto importante. Um reforço, né, assim, sem sombra de dúvidas, a políticas públicas no campo da assistência social, da educação, da saúde, né? Assim, então, esse reforço, entre aspas, positivo, né, assim, de combate às situações de vulnerabilidade. Eu penso que isso seria um ponto importante também, assim. Júlia, muitíssimo obrigado pela sua presença. O Panorama de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.